Brasil Flash TV Internacional, aqui com o nosso projeto Mundo Secular e Mundo Cristão. Bacharel em Teologia pelo IBAD do Maranhão, fundador do Ministério Apostólico Internacional Renovo em Cristo no Nordeste, Imperatriz Maranhão. Ministério iniciado em 2005, casado há 34 anos, morando atualmente na Europa, em Portugal, conferencista internacional, formado e licenciado, experiências em cruzadas, missões transculturais em vários países da Europa, Estados Unidos da América e Brasil. Apóstolo Lyndon Johnson, aqui tirando várias dúvidas minhas e dúvidas de vocês aí, internautas cristãos e pessoas que do mundo secular, aqueles que têm outras religiões e que não têm religião também. Tema de hoje: governo de Deus. Muito obrigado de antemão, antes da gente começar, né? A Swiss Church proporcionando esse espaço maravilhoso para a gente, acolhedor e com o maior amor do mundo de propagar realmente respostas do mundo secular, do mundo cristão para o mundo secular, do pastor Fred. Muito obrigado, pastor. O governo de Deus. Apóstolo Johnson, seja bem-vindo. E mais isso são desafios, né? E grandes, são grandes desafios, mas agradecemos primeiramente a Deus por mais essa oportunidade, toda a sua equipe, a você, né, por franquear mais esse tempo aqui desse bate-papo gostoso, quando vamos falar de um assunto tão bom: governo de Deus. Qual a diferença entre soberania de Deus e a vontade humana? Viver realmente o governo de Deus, River, é um desafio muito grande para o ser humano. Talvez seja o desafio maior da humanidade hoje, deixar-se governado por Deus. Porque quando Deus ele é o centro da vontade na vida de uma pessoa, ela deixa até de ter livre-arbítrio. Ela vai estar sempre ouvindo a voz de Deus. E quando ela ouve a voz de Deus, ela tem que cumprir realmente o desejo e a vontade do coração de Deus, né? Então, nós vamos falar hoje desse assunto, porque o governo de Deus, ele me tomou há 25 anos atrás. E durante esses 25 anos temos procurado nos submeter a viver debaixo realmente desta palavra profética, dessa palavra de governo, dessa palavra de destino para a minha vida. E eu fico muito feliz por vocês terem escolhido esse tema, porque a humanidade precisa realmente descobrir qual é o governo que Deus tem para a sua vida. Vem as perguntas depois um pouco mais, não vou chamar picantes, porque não tem nada aqui para que a gente provoque nada, pelo contrário, é esclarecimento. E agradecemos muito de ter encontrado o apóstolo Johnson, né, que vem realmente com as suas respostas de um cunho cristão, mas que serve para boa ética e comportamento social. Embora a palavra teocracia não esteja na Bíblia, de capa a capa, o seu significado é ensinado de maneira clara. Deus governa sobre tudo. É isso aí. O governo de Deus, River, ele tem uma junção de duas palavras, né? A palavra theos e a palavra gracias, ou gracia, né? A junção dessas duas palavras vai nos dar realmente a palavra teocracia. Essa palavra teocracia, ela está nos trazendo o entendimento que é Deus no centro de tudo.
Deus governa tudo. O ser humano está nas mãos dele. O ser humano vai ter que submeter a ele. O ser humano tem que estar na direção dele, para que ele possa realmente entender por que ele foi criado. As pessoas estão vivendo de uma forma muito secularmente, como se não houvesse governo. Observe secularmente que o nosso maior problema hoje é a política, porque os governos, eles têm buscado mais os seus desejos internos do que coletivos, né? E quando eu penso no governo de Deus, eu penso assim: o homem desde o Éden se desviou do governo de Deus. Adão, enquanto ele esteve dentro desse governo total de Deus, ele pôde permanecer no paraíso. No momento que ele desobedece a Deus e ele busca novas alternativas, ele perdeu o direito de viver no Éden. E isso chegou até nós. Quantos milhões de anos já se passaram? E isso vem se propagando de geração em geração. O homem se afastando. A gente sente ainda esse reflexo. Sente em todos os momentos, em todas as esferas espirituais e naturais. Por quê? Deus, ele é o criador de todas as coisas. O centro tem que ser ele, mas o homem não quer ser governado por Deus. Esse governo de Deus chamado teocracia, realmente, ele tem um período que foi após realmente Josué ter conquistado realmente toda essa situação de buscar Jericó, tomar Jericó, né? Então, após Josué, onde Deus governava através realmente dos juízes, ele estendeu realmente isso até o início da monarquia, que foi o primeiro rei de Israel, foi Saul. Então Deus trouxe de lá até Saul. Em Saul realmente começou realmente o governo que o povo pediu. O povo deixou de estar no centro da vontade de Deus e o povo agora pede um rei. Aí começa a monarquia. Bem, quando se fala em governo de Deus, governo, o povo, principalmente secular, pensa logo em política. Governo de Deus. Aí pensam logo o governo de Deus é liderado hoje em dia no Vaticano, o Papa, o catolicismo. Eu sei que essa pergunta para o senhor, de repente, esse ponto que eu estou tocando, de repente, seja um ponto um pouco que o senhor vai ter que ser bastante ético para poder desenvolver ela comigo. Existe só o Vaticano como governo de Deus, vamos dizer, no cunho humano, físico, ou não? Quando se fala em governo de Deus, trazendo para a igreja, para o cristão, vamos dizer, engloba todos os cristãos. Sem dúvida. O governo de Deus, ele está dentro realmente da igreja, do ser humano, né? Que foi chamado com esse propósito. Para Deus estabelecer o seu governo, ele precisa de pessoas que aceite realmente se submeter aos seus desígnios. E a igreja, ela é a representação realmente do governo de Deus na terra. Quando a igreja perde a sua identidade, River, ela deixa de ser governo. Quando a igreja assume o seu papel de ser luz, de ser sal, de ser agente de milagres, agente de modificação na vida da sociedade, das cidades, dos estados, das nações, dos continentes, quando ela exerce esse papel, ela consegue desenvolver o governo de Deus. E quando ela deixa esse desígnio realmente que Deus tem para a sua igreja, ela perde a sua identidade, o que é que vai acontecer? Ela perde a autoridade, ela perde a identidade, ela perde realmente a sua conexão com esse governo que
vem verticalmente sobre as nossas vidas. É Deus em cima e o homem embaixo. Essa conexão entre o céu e a terra precisa ter Deus e o homem, até porque o homem foi tirado da terra. Então, quando o homem é tirado da terra e Deus vem e sopra sobre este homem o seu espírito, ali é a junção do barro com o querer, com o governo realmente de Deus. E esse governo, para ele se estabilizar na terra, precisa que a igreja desenvolva o seu papel realmente de evangelizar e de amar e de perdoar. Desculpa ter cortado um pouco. Não importa o segmento ou a vertente da igreja, nesse caso. Olha, River, desde que os segmentos estejam inseridos baseados nas Escrituras Sagradas. Okay. As Escrituras Sagradas, ela é um manual de vida. Eu não posso pegar livros paralelos e comparar com as Escrituras Sagradas. As Escrituras são um canon sagrado. Ela foi divinamente inspirada por Deus. Então, se o segmento, ou o ministério, ou a denominação, ou a igreja, qualquer tipo realmente de segmento se inserir na palavra, com certeza ela vai entender esse desejo de Deus para a humanidade, de buscar Deus acima de todas as coisas. Por que o cristão tem tanta dificuldade de aceitar o governo de Deus? Primeiro, porque é muito rígido. Ele tem que abrir mão de muitos valores seculares. Quando você olha para o livro de Lucas, capítulo 9, versículo de número 23, Jesus dá ali uma receita para quem quer seguir ele. Lá está escrito: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e depois siga-me. Observa que até para seguir Jesus, ele trouxe condicionais. Então, para mim deixar a minha vida secular, para seguir um Deus que eu nunca vi e ser governado por esse Deus que vai tirar todo o meu querer humano, não é fácil. É preciso que o homem se submeta realmente, entendimento espiritual. É preciso que o homem entenda o que Deus tem para com ele, para que ele possa sentir o desejo de servir a Deus. Uma vez ele confessando Jesus, uma vez ele se submetendo ao governo de Deus através da palavra do Senhor, com certeza ele terá uma facilidade de sair dessas dificuldades de governo. Ninguém quer ser governado. Observe que todo mundo quer ser independente. Livre. Quer ser livre. Todo mundo quer fazer o que realmente dá vontade, porque as pessoas se sentem dona de si. Só que o ser humano foi criado por Deus. E quando Deus criou o ser humano, Deus criou ele como imagem e semelhança sua. Deu ele toda a capacitação para que ele pudesse viver em comunhão direto com o céu. Mas quando aconteceu ali no Éden a desobediência, essa conexão foi cortada entre a terra e o céu. Aí foi necessário Jesus descer em forma de homem. O Pai vem e envia o Filho, e o Filho vem para manifestar o caráter do Pai. E uma vez essa manifestação do Filho trazer o caráter do Pai, eu entendendo isto, River, com certeza essa dificuldade que você me perguntou, que as pessoas têm para ser governada por Deus, elas vão deixar de existir. Eu já tenho 25 anos que me submeti a esse governo teocrático. Deus no centro de tudo. Não é eu no centro, é Deus sobre todas as coisas. Depois, o meu próximo, para que eu possa entender o governo de Deus. E assim, aproveitando toda essa experiência, 25 anos, assim, se submetendo e não se submetendo, aceitando com amor, né? Exatamente. Se submete, pode ser o primeiro minuto, o primeiro dia, depois entra o amor, acaba a submissão. Entra realmente a satisfação, não é? E com esse tempo todo de ministério, com esse tempo todo de vida cristã, se eu sentir uma das dificuldades maiores, assim, bem claras do cristão
com o governo de Deus? Talvez seja esperar o tempo e o modo de Deus. River, não é fácil você estar necessitando de algo, conquistar algo, e você ouvir a voz de Deus, ou uma palavra profética na sua vida. Não é o tempo de Deus você ir, não é o tempo de Deus de você sair, não é o tempo de Deus você possuir, não é o tempo de Deus de você falar. Então, para mim, no início, a maior dificuldade foi eu entender o tempo e o modo. São duas coisas diferentes. O tempo é dele e o modo também é dele. Então, às vezes, a gente está no tempo, mas não está no modo. Às vezes, até o modo eu já entendi, mas não chegou o tempo. Então, eu creio que uma das maiores dificuldades do ser humano hoje é entender o tempo e o modo de Deus realizar, tanto no querer quanto no efetuar. E a abstinência das coisas assim do mundo secular, e que ele tem que ter ou fazer ou se controlar, que no início parece ser uma abstinência, parece ser um sacrifício, depois até ele compreender que não é sacrifício nenhum, foi apenas um tempo até eu me encaixar no governo de Deus. Essa abstinência, o Senhor viu muito do cristão ainda está sofrendo de não tomar uma cervejinha, está sofrendo de não tomar uma champanhe, está sofrendo de não tomar muito vinho, de ir numa festa secular e tudo, que depois com o tempo o amor entrou, ele vai ter tudo isso de outras formas dentro do governo de Deus. Fale sobre isso. A Bíblia ela vem bem clara dizer para nós que conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui um prisioneiro do pecado durante 12 anos. Tudo isso que você citou aí, eu fiz em alta escala, né? E eu não via uma saída para mim daquilo. Eu não tinha como entender como eu seria marido de uma só mulher. Como é que eu poderia deixar de sair com os meus amigos para tomar uma cerveja, um uísque, para servir um Deus que eu nunca tinha visto? Exato. No momento parece ser uma abstinência. E grande, porque é a vontade de Deus e a minha vontade. Exato. Por isso que a soberania de Deus, ela precisa... Vontade de Deus é vontade da carne. Exato. A Bíblia vem dizer que o homem, quando ele está na carne, ele não pode agradar a Deus. Só que o ser humano, ele é fruto do pecado. Então é natural que o ser humano queira esse tipo de coisas para poder dar satisfação também à sua alma. Só que quando Deus é entronizado na vida de um cidadão, de uma pessoa, ele modifica a gente de uma tal forma, eu posso até te falar, River, do momento que eu confessei Jesus como meu Senhor, eu nunca senti falta do uísque, eu nunca senti falta das bebidas, das orgias, das farras, porque isso são momentos para a carne, são momentos de satisfações, eles não são permanentes, eles são temporais. Só que quando entrou Jesus, ele muda a minha história. Por isso que todo mundo tem um testemunho, antes de Jesus e depois de Jesus. O meu desejo hoje é cada vez mais, 25 anos depois, é de agradar a Deus. E para mim agradar a Deus, eu preciso me submeter. É pelo comportamento. Você está entendendo? Eu preciso me submeter. E o meu comportamento tem que ser adequado àquilo que eu prego. Você já viu que eu bato muito na tecla que eu não aceito eu mesmo fazer errado. Eu preciso fazer certo. Porque eu estou com os manuais na mão. São 66 livros aqui, trazendo todo dia a revelação de Deus ao meu coração. Então eu não tenho por que estar fazendo errado. E esse desejo, ele foi substituído por outras coisas. Quando eu tinha desejo de orgias, bebedices, mulheres, Deus me liberta de tudo isso. Tinha crises. Grande, no início foi muito difícil. E deve ter visto muito cristão também em crise por causa disso, né? A gente vê até hoje muitas pessoas com vários anos como cristão e ainda tem fraquezas na carne. Porque é um processo. Aceitar Jesus é uma decisão. Agora, santificação é um processo.
Eu já tenho um processo de 25 anos. Então ele me substituiu todos esses valores naturais por valores espirituais, trazendo todos adornos do céu para dentro de mim. Os frutos do Espírito Santo, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Tudo isso ele foi acrescentando dentro de mim, que são os frutos do Espírito. E depois me deu a graça de me usar em alguns dons. Porque os dons são de Deus, eles não são nossos, eles são de Deus. Então Deus nos deu alguns dons. E dentro daquilo que Deus deu a mim, eu fiquei tão feliz que eu não consigo mais pensar no tempo lá atrás. Aquele tempo passou, como a Bíblia diz. Bem, todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É o que eu toquei. No início pode ter sentido como uma abstinência. Depois que entrou o amor no governo, se libertou. A palavra, eu acho que é essa. João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi o Filho que me libertou. O Filho de Deus, Jesus. O sangue de Jesus, horrível, tem poder. Ele anula o processo de dívida que havia contra a minha pessoa e contra a sua pessoa. Vamos no mundo secular. A vantagem de você viver debaixo de um governo de Deus na sociedade secular. Não é fácil. Primeiro, mas as vantagens. É que a primeira vantagem é que você tem uma autoridade para falar em nome dele. Isso é uma grande vantagem. Você poder falar em nome de alguém. É como você é uma autoridade dentro dessa televisão, e nessa televisão você tem autoridade e liberdade em falar em nome dela. A mesma coisa é o céu. Quando o céu vem, quando o governo vem e ele se estabelece, ele nos dá esse direito, ele nos dá esse poder, essa autoridade em falar em nome dele. E aí a gente fala para governos, a gente fala para o Estado, fala para o município, fala para nações, povos e línguas, dentro de uma autoridade vinda do céu. Que são coisas que às vezes humanamente a gente não consegue entender. Às vezes, horrível. Eu dou palavras proféticas em lugares que eu vou, que quando eu volto naquele lugar, as pessoas dão o testemunho. Ó, apóstolo, aquilo que você profetizou aqui já está acontecendo. Ó, nós já recebemos a benevolência de Deus. Isso é uma autoridade vinda do céu, ela não é minha. É a igreja que tem essa autoridade. Então, a grande vantagem em tudo isso é que, além de você ter a garantia de vida eterna ao lado dele, você será uma representação legal, um embaixador realmente dos céus dentro do continente. Dentro no mundo em si, na sociedade. Dentro da sociedade. A disciplina também, o senhor não acha que o cristão ele atinge uma autodisciplina que vai facilitar ele muito na sociedade? Com certeza. Por isso é que é preciso nós sermos amigos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele produz alguns frutos em nós, como o domínio próprio, a mansidão, a temperância. São frutos que não estão no homem natural. Eu posso falar isso porque eu já fui um homem natural e hoje sou um homem espiritual. Não estou aqui dizendo que eu sou 100% espiritual. Não, eu tenho minhas falhas, mas as falhas que eu tenho hoje eu não tenho dificuldade de confessá-las. Se eu errar, eu confesso o meu pecado, porque eu estou submetido em amor a esse governo teocrático, que é Deus no centro de tudo, né? Então, esses frutos produzidos dentro de mim, ele tem me dado essa oportunidade. Por exemplo, assim, eu estar aqui na televisão, tantas vezes convidado por vocês, eu entendo que isso é o governo de Deus. Por que o governo de Deus? Primeiro, eu não tenho condições financeiras de pagar todos esses programas para ir para o mundo. Eu não tenho, mas o meu Deus tem. Porque ele falou contigo, falou com o Dr. Alberto, falou com toda a equipe, para que franqueasse essas oportunidades. Agora, aonde e quando nós vamos entender isso? Quando você começar a desfrutar daquilo que você está ouvindo, compartilhando, porque você está me perguntando muito de Bíblia. E a palavra ela jamais voltará vazia.
Cada dia que você estuda a palavra, que você me faz perguntas sobre a palavra, sobre a Bíblia, você está sendo modificado em outros valores, porque secularmente você já tem muitos valores agregados em você. Você é um homem que fala vários idiomas, você é uma celebridade conhecida internacionalmente, você é uma pessoa que tem... Deixando sem graça, gente. Pelo menos foi o que eu vi até hoje, né, na sua pessoa. Eu tento, né? Agora, esses valores, River, eles são valores naturais. Exato. Juntando agora com os valores espirituais, ninguém com certeza vai te parar. Porque se Jesus entrar e ele for o centro da tua vida, com certeza você vai entender porque ele é teocrático, porque ele morreu por você, morreu por mim, morreu pela humanidade e porque que ele franqueou, através de você e do Dr. Alberto, esse tanto de programa na minha vida que eu não tenho palavras para agradecer. Viu ele colocando a gente em prova e no desafio? É um desafio, gente. Por isso que eu fico perguntando as vantagens, as desvantagens, e vocês aí que estão escutando, que projeto mundo secular e mundo cristão. Então, estamos botando na balança. E para quem sirva, tome como exemplo e pegue esse bastão e lute pela sua vida até o final. Para quem não acha que não serve, não pegue uma outra estrada. Temos o nosso livre-arbítrio, não é por aí? Com certeza, Deus criou o homem com livre-arbítrio, tanto de querer o bem como querer o mal. Mas eu quero aqui deixar uma palavra bíblica para as pessoas que nos ouvem. João 3,16, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Eu sei, River, que o final de todo esse desígnio de Deus na sua vida em franquear esse espaço para um servo de Deus, para um homem simples como eu, para falar para o mundo, com certeza o final vai ser muitas almas para o reino dos céus, para que eles possam estar dentro desse governo, para que possamos saquear o inferno e povoar o céu em nome de Jesus. Brasil Flash TV Internacional, diretamente de Zurique, capital financeira do mundo, daqui da Swiss Church. Muito obrigado, pastor Fred, pastora Fernanda. Um beijão por essa gentileza e desse espaço maravilhoso. Mais um esclarecimento, uma pincelada muito rápida, porque é um tema, é um tema muito vasto, o governo e profundo, e a gente vai voltar a temas e temas, porque realmente 30 minutos nunca iria ser o bastante, mas já deixou alguma coisa, alguma mensagem no coração de vocês. Projeto Mundo Secular, Mundo Cristão é na Brasil Flash TV com o apóstolo Lyndon Johnson. Muito obrigado. Deus os abençoe. Shalom Lahema, paz e prosperidade para ti e toda a tua família, no nome de Jesus.